Uma boa noite. Boa noite. Boa noite. Vamos então começar nossos estudos da noite com uma leiturinha para nos harmonizarmos. Procure não ler coisas desagradáveis e tristes, escândalos e desastres. Leia e pense somente o que é bom e puro, belo e verdadeiro. Afirme a si mesmo que esses são os únicos estados dignos de Deus e do homem. Não converse sobre suas doenças, dificuldades ou pobreza. Quanto mais falar nisso, mais as agravará. Converse apenas sobre fartura e saúde e viva com otimismo e alegria. Isso aqui já saiu da última vez, isso que eu mudei aqui para ver se dá. Tá bom? Mas é boa a mensagem. Então vamos fazer nossa prece, trabalhando juntos, todos juntos no bem, divulgando a doutrina espírita, toda essa família sob a tutela do nosso amado Pai Francisco, que possa olhar por todos nós, emanando suas vibrações de paz, de amor sobre todos nós aqui, irmãos sofredores, espíritos ainda inferiores, tendo muito o que aprender nessa jornada evolutiva, e estamos aqui mais uma vez para aprender um pouco mais sobre os ensinamentos da doutrina, que possam nossos mentores nos inspirar, nos orientar, nos iluminar nessa noite, e protegendo esse ambiente externo, não só aqui dentro, que possa se externar este amparo, essa luz divina a todo o bairro, a todos os vizinhos, a todos que irão acompanhar nas suas casas, pela internet, aqueles que não puderam vir. E assim, Senhor, damos início então com nossos estudos da noite de hoje, que assim seja. Que assim seja. Então a gente está no capítulo 14 ainda do livro A Gênese de Kardec, Os Fluidos, e nós já estamos, acho que no terceiro encontro já, abordando sobre os fluidos. É um tema bem longo, né? Bem. Mas Será que acaba hoje? Eu acho que, vamos ver, eu acho que sim, não sei ainda se vai acabar hoje, hein? Tem muita coisa ainda. Nós estamos, acho que nós estamos do 31, vai até o 46. Então provavelmente vai ter a outra ainda. Mas esse estudo dos fluidos é fundamental, é muito importante para nós dentro da doutrina espírita, que os fluidos é a base de tudo na nossa vida, né? Se a gente parar para refletir, analisar o que a gente vem estudando, né? Os fluidos é tudo, né? Os nossos corpos, os seres, todas as coisas, tudo provém do fluido cósmico universal, né? Dos fluidos que são modificados, né? Conforme o seu mundo, a sua evolução, e tudo está mergulhado nesse fluido cósmico, né? E que vai ser importante para nós aprender, entender sobre os fluidos, que depois no estudo de agora que nós vamos ter na quinta a Gênesis de Moisés, nós vamos também, aí nós não vamos precisar se aprofundar muito nesse tema, porque lá na criação, né, nós vamos começar no capítulo a criação divina, ali vai, aqui que é a criação vai ter que entrar os fluidos, né, que tudo foi fluidos, né, modificado para transformação do planeta, dos seres, né, das coisas que há nesse planeta, tudo sobre a égide de Jesus, né, que modificou. Então vai ser fundamental para nós, né, tanto nesse estudo quanto também depois que nós vamos adentrar aqui nós vamos adentrar aqui também depois no capítulo dos milagres, os milagres de Jesus, e segundo a doutrina espírita, aí nós vamos precisar desse tema, né? Porque a gente sabe que milagres não existem, então esses fluidos aí que nós vamos entender o porquê que aconteceu esses fenômenos, né? Então vamos começar no item 31.
segundos. Ele não tem força. Então vamos ler o item 31. O fluido universal, como já se viu, é o elemento primitivo do corpo carnal e do perispírito, que são apenas transformações dele. Pela identidade da sua natureza, esse fluido pode fornecer princípios reparadores ao corpo. Estando condensado no perispírito, o agente propulsor é o espírito, encarnado ou desencarnado, que infiltra em um corpo deteriorado uma parte da substância de seu invólucro fluídico. A cura se realiza pela substituição de uma molécula doente por uma sadia. O poder curador, portanto, dependerá da pureza da substância inoculada. Ele ainda depende da energia da vontade, que provoca uma emissão fluídica mais abundante e dá ao fluido uma força de penetração maior. Finalmente, das intenções que animam aquele que deseja curar, quer seja homem ou espírito. Os fluidos que emanam de uma fonte impura são como substâncias medicinais adulteradas. Então aqui esse item aqui é muito importante, ó, que está abordando aqui sobre curas. Então esse tema aqui a gente pode retirar ele e colocar num seminário aí sobre o passe, né? Sobre o estudo do passe. Como é que funciona o passe dentro da casa espírita. E aqui no livro A Gênese está nos explicando, ó. Vê a importância desse estudo, ó, sobre o fluido. Por isso que todos os trabalhadores devem estudar esses fluidos aqui, ó. Ele pode não estudar o livro A Gênese inteiro, que é muito longo, mas a parte dos fluidos é essencial, né? Principalmente para quem vai trabalhar com fluidos, né? E quem vai trabalhar com fluidos na casa espírita é aquele, nada mais nada menos, aquele que trabalha no passe, na sala do passe, ali transmitindo esses fluidos, e que muitos nem sabem como é que funciona isso, né? Muitos só dizem assim, não, tu bota a mão ali em cima da cabeça da pessoa, faz uma oração e deu. Daí, mas muitos não sabem o que é que está acontecendo ali, né? Então, por isso a importância do estudo, né? De saber como é que funciona esse fenômeno do passe. Que não existe milagre, né? Ali não existe milagre, ninguém vai curar por milagre alguém. Então, o que está dizendo aqui, ó? Esse item 31 aqui vai ser muito importante a gente refletir. O fluido universal, como já se viu, é um elemento primitivo do corpo carnal e do perispírito, né? Isso já não temos mais dúvida, né? Então foi modificado, né, conforme para o nosso planeta. Ele vai ser então a transformação do fluido universal para o nosso corpo de carne e para o nosso perispírito. E pela identidade da sua natureza, esse fluido pode fornecer princípios reparadores ao corpo. Viu? Então aqui, ó, pela identidade da sua natureza, esse fluido então vai fornecer princípios reparadores ao nosso corpo. Estando condensado no perispírito, o agente propulsor é o espírito. O espírito que é a inteligência, né? Encarnado ou desencarnado, que infiltra em um corpo deteriorado uma parte da substância de seu invólucro fluídico. Ó. Então ele vai ser um agente propulsor, ou seja, vai ser então ali, ó, vai se infiltrar em uma parte do corpo que está com problema, que está deteriorado, essa energia. Ó. A cura se realiza pela substituição de uma molécula doente por uma molécula sadia. Então vejam como é que funciona na câmera do passe, né?
ali na hora de aplicar o passe. Então aquele que tiver com bons sentimentos, bons pensamentos, isso é fundamental, né? Que vai dizer aqui também. Ele vai transmitir uma molécula dele, ele vai doar essa molécula, essa energia sadia, vai substituir, né? Vai retirar aquela que está doente. Vai ser uma substituição. Ó, o poder curador, portanto, dependerá da pureza da substância inoculada. Ele ainda depende da energia da vontade. Então a energia da vontade é a pessoa estar realmente querendo, né, que a pessoa receba essas boas energias, né, esses bons fluidos, que provoca uma emissão fluídica mais abundante. Ó. Então quando a pessoa está com fé ali, né, que até comentou, a pessoa não está bem, está com fé, ele vai aplicar um passe ali, que é desejar o bem para a pessoa, então vai ser mais forte, ó. E dá ao fluido uma força de penetração maior, viu só? Finalmente, das intenções que animam aquele que deseja curar, ó. Quer seja homem ou espírito, ó. Então tanto encarnado quanto desencarnado. Os fluidos que emanam de uma fonte impura são como substâncias medicinais adulteradas. Então a pessoa também, ó, então a pessoa ela pode também emanar fluidos impuros, viu? Daí tu estava comentando que é um perigo, né? Também, né? Eu disse, tu não tem proteção nenhuma. Viu? Então as energias elas podem ser... Se tu não acredita em nada, tu não tem fé nenhuma, tu não tem proteção nenhuma, simplesmente vai acontecer. As energias podem ser destruidoras ou curadoras, né? Por que às vezes isso acontece até com plantas, né? A gente vê plantas, árvores que matam, né? Aquele médio emana ali um Mas aí ali na câmera do passo, como a gente está amparado, né, pela espiritualidade, não permitir. Não é. Na câmera do passe, no caso, tu tem o amparo da espiritualidade. Vai fazer com que tu simplesmente não emane. Vai ficar bloqueado daí. É diferente. Porque ele vai ficar um peso morto ali dentro, né? Por causa que ele não está assim com bons pensamentos, não está bem, está com seus fluidos impuros, então ele vai estar ali achando que está sendo útil ali, né? Mas não está. Então por isso a importância do trabalhador espírita de se conscientizar na hora do passe, né? A pessoa tem que estar bem, não pode estar doente, né? Tem que estar saudável para poder transmitir boas energias. E sempre com, né, buscando o equilíbrio, buscando a prática das virtudes para ser um vaso mais limpo, né? Saudável quer dizer sentimentalmente, né? Isso também. Porque ela pode estar doente. Ela consegue emitir energias e vibrações boas para outra pessoa. Não vai ser igual a uma pessoa sã, mas vai conseguir emitir. Mas não vai ser tão com tanta... Isso, não vai ter a mesma não potencialização tanto, né? de alguém que está bem e é saudável. É, porque ela já vai, dependendo da doença que ela tiver, ela já vai estar fragilizada, né? E provavelmente já vai ter uma quantidade de perca de seus fluidos, né? Da sua energia vital. Porque todos nós temos uma energia vital, né? E aí ela pode, no caso, claro que tem a espiritualidade, tudo que ele pode também eles doarem, né? Essas energias ali, né? E canalizar através daquela pessoa também, né? Tirando as energias, digo, as doenças que são virais, né? Nenhuma pessoa com uma doença viral pode fazer um passe, não deve fazer. Porque tu vai ali e vai transmitir para outras pessoas, né? Uma doença viral é diferente de uma doença que tá, por exemplo, em mim, eu tô com câncer, né? Eu posso transmitir energias, não tem problema nenhum, não vai passar as minhas energias do câncer para outra pessoa. Simplesmente elas vão estar reduzidas por causa do meu problema. Mas é melhor tomar um passe de uma pessoa com um câncer do que não tomar nenhum passe. E tudo depende também da pessoa tá doente, e muitas vezes ela nem sabe que tá, mas é uma pessoa, de repente é uma pessoa voltada ao bem, né?
uma pessoa que se esforça, tudo, então ela vai ser um instrumento útil, né? Agora, se a pessoa também está doente, também está pensando coisas ruins, né? Tá infeliz ali, tudo, tá pensando que tá doente, aí muitas vezes sabe que tá, aí não vai. Já é outra coisa. É. Tem que ter uma boa sintonia. Às vezes ela vai estar ali na tarefa por obrigação e vai estar ali para dizer assim, não, eu tenho que ir ali, porque se eu não for, o que que eles vão dizer por que eu não fui? Ah, tá obsediado, tá doente, tá não sei o quê. Então a gente, muitas coisas que podem julgar já a pessoa, né? E aí a pessoa se sente melindrada e vai estar na tarefa por obrigação. Então a pessoa tem que estar consciente, né? Consciente. Ou às vezes também não pode não estar bem, né? Tá com problemas emocionais naquele dia, com dificuldades. Aí eu vou me abster naquele dia, eu vou chegar aquele dia e vou dizer, hoje eu vou só receber, não vou aplicar nada, né? Porque eu não estou em boas condições. Então o trabalhador espírita ele deve estar consciente, né? A respeito dessa tarefa que é muito importante. Porque não é só o fato de estar ali, o aplicador de paz vai estar ali só para botar a mão ali, não é isso aí, né? Então muitos não sabem dessa importância. Né? Então é um trabalho muito importante, estar ali como instrumento, né, da espiritualidade, ser um instrumento útil e que pode, e muitas vezes que pode até realizar curas ali naquele lugar, naquele ambiente. Né? Tudo depende das condições, né? Da pessoa, como é que ela está, como a gente conversou antes, né? Também daquele que está recebendo, se ele está, né, tá receptivo aquelas boas energias ali naquele momento, ou se ele está duvidando, ele está ali por estar. Então tudo depende, né? São inúmeras condições que, né, que a gente deve refletir bastante, mas não é hoje, não vamos, né? Vamos seguir adiante, porque senão daqui a pouco nós vamos fazer um seminário sobre passe aqui, que não é o objetivo de hoje, né? Mas só para nós refletir um pouco, esse item foi importante para nós, né? Então vamos para o item 32. Os efeitos da ação fluídica sobre os doentes são extremamente variados, segundo as circunstâncias. Algumas vezes essa ação é lenta e requer um tratamento prolongado, como no magnetismo comum. De outras é rápido, como uma corrente elétrica. Existem pessoas dotadas de tal poder que só com a imposição de mãos ou até mesmo por um ato da vontade curam instantaneamente certos doentes. Entre os dois polos extremos dessa faculdade existem gradações ao infinito. Todas as curas desse gênero são variedades do magnetismo e só diferem pela intensidade e pela rapidez da ação. O princípio é sempre o mesmo, o fluido, que desempenha o papel de agente terapêutico e cujo efeito está subordinado à sua qualidade e às circunstâncias especiais. Então tu pode dar uma aula para nós aí, que tu já tinha estudado bastante isso aí, hoje tu tá, né, revendo por Kardec, né? Tá revendo pelo livro A Gênese, que ela estudou bastante sobre isso, então pode comentar para nós aí. Mas não tem muito o que comentar, né? Tu já tinha dito ali, depende da vontade da pessoa. Como disse, ele também tem pessoas que curam, que tem já essa... Elas não têm, às vezes elas não precisam nem ter vontade, só o sentimento dela, porque ela já tem essa mediunidade de cura, né? É diferente de alguém que vai dar um passe, mas vai dar um passe magnético, não tenha, como é que eu vou dizer? Como disse, ele tem variedades. E tem aqui diz que tem processos que é lento, né, que requer um tratamento prolongado, que tem a ver com aquele estudo que a gente fez com o Paulo Henrique, né? Do magnetismo, né? O magnetismo que o Paulo estudou, ele disse que quando tu tem uma doença que ela é uma doença que ela é rápida, ela vem e que nem uma gripe, né? Tu tem que tomar passes mais curtos durante mais tempo,
exemplo, a gente tem passes na sexta-feira, né? Então, teria que ser todas as sextas-feiras, vamos dizer assim. Ou para te curar mais rápido. Isso na intenção de curar mais rápido, porque o teu fluido magnético, ele vai fazer com que ative as células do corpo da pessoa, no caso. Tu vai transferir energias para as células do corpo da pessoa, que vai fazer com que ela se potencialize para atacar aquelas bactérias, aquilo que está incomodando o organismo, para expulsar elas mais rápido. Por isso eu falei aquilo de, primeiro tem uma elevação dos sintomas, né? Assim como tu toma remédio para febre. Esse é o exemplo que é dado. Tu toma um remédio para febre, logo que tu toma o remédio, a febre aumenta. Depois que passa aquele período, daí ela vai baixar. Assim é o passe. Por exemplo, tu tá doente, né? Tu vai tomar um passe, provavelmente tu vai ter essa parte aí de dar uma piorada. Então, às vezes a pessoa sai da casa espírita e vai dizer, mas aquela casa lá é muito ruim, Não, fiquei é pior. pior de lá. Fiquei pior, viu só? Fiquei pior do que eu já tava, mas não é, porque não tem esse conhecimento de como funciona, né? É como se fosse um tratamento, como é que fala? Eu esqueci da palavra agora. Na medicina mesmo, quando tu medica, tem um tratamento que é feito pelo médico, né? Homeopático. É como um tratamento homeopático. O magnetismo que a gente transmite no passe. E aí é o que acontece. Tu tem primeiro uma elevação dos sintomas e aí depois tu fica bom. É assim que funciona. E quando tu tem uma doença que vem devagarinho e se instala em ti, que é uma coisa mais grave, tipo um câncer, né? Ou uma úlcera, que é uma coisa diferente, que veio acontecer com o tempo, tu tem que tomar passes. Na hora do passe, o passe tem que ser mais longo, mais tempo, diz em torno de 20 a 30 minutos. Esse passe e menos vezes daí. Por exemplo, uma vez por mês ou de 15 em 15 dias. É isso que ele fala sobre o passe. E por que tanto espaço entre o passe? Não, ele não diz por quê, mas tem a ver com o tipo de doença. Talvez porque o teu organismo vai trabalhar mais, que nem eu disse, a gente emana aquelas energias, né, para que o teu corpo reaja ao que está sendo feito. Então é mais ou menos como uma quimioterapia, fazendo uma comparação, né? Tu vai lá, faz uma quimioterapia uma vez por mês, né? E é uma coisa bem forte. É uma coisa forte, vai fazer com que o teu organismo trabalhe bastante para que tu fique bem. Então, dúvidas aí, perguntem. Aí tem o item 33 ali, que tem vários. A ação magnética pode se produzir das seguintes maneiras. Ó. Primeiro, pelo fluido do próprio magnetizador. Ó. Isso aqui dá um seminário para o passe mesmo. Né? O assunto de hoje é isso. A ação magnética pelo fluido do próprio magnetizador é o magnetismo propriamente dito, o magnetismo humano, cuja ação se acha vinculada à potência e, sobretudo, à qualidade do fluido. O Paulo Henrique chama isso de magnetismo animal. Aqui diz o magnetismo humano. Né? O animalizado, ele fala. Então, aqui pelo fluido do próprio magnetizador, então é o quê? É aquele que está doando do seu próprio magnetismo, né? Magnetismo humano, que diz aqui o magnetismo animal. E cuja ação se acha vinculada à potência e, sobretudo, à qualidade do fluido que ele está transmitindo, né? Como a gente explicou antes, né? Por isso aquele fato, né? De tu estar doente, de tu não estar doente, de tu estar bem, de tu não estar bem. Tudo vai depender, né? Da qualidade do fluido. Então ele está doando do magnetismo dele, o primeiro, tá? O segundo,
pelo fluido dos espíritos, agindo diretamente sem intermediário sobre o encarnado, seja para curar ou minorar um sofrimento, seja para provocar o sono sonambúlico espontâneo, e seja para exercer uma influência física ou moral, qualquer sobre o indivíduo. É o magnetismo espiritual, cuja qualidade está diretamente relacionada às qualidades do espírito. Então aqui é do espírito, ou seja, do desencarnado agindo diretamente sem intermediário. Então aqui já é outro caso de passe, o caso de transmissão de fluidos. Eu acho que tem a ver com quando tu não pode estar presente, né? Daí tu faz uma oração e pede para a espiritualidade para ir até lá atender, que nem a gente faz as irradiações, por exemplo, né? Para poder atender aqueles irmãos que precisam de ser atendidos. Também é um caso. Às vezes muitas pessoas pensam só no passe também, né? Mas ali o mais importante é durante a palestra da noite. Que muitas pessoas não dão importância, já se preocupam que quer receber o passe para ir embora. Mas durante a palestra a pessoa está concentrada, ela pode já obter um passe ali, obtendo até uma cura já através de um benfeitor. Ali no palco, ali no auditório, né? Se estiver sintonizado. Se a pessoa estiver bem ali, precisar de amparo, ela estiver bem conectada, se esforçando, ele tiver um merecimento, né? Ela pode já antes do passe, mesmo os benfeitores vão lá e já aplicam um passe no indivíduo, ali na pessoa, e já pode até obter uma cura ali. Então aqui é os espíritos atuando, né? Diretamente nas pessoas encarnadas, ou também elas podem também trabalhar nos desencarnados, né? Porque dentro da casa espírita tem muitos espíritos e muito mais espíritos desencarnados. Então essa família, como a gente diz, né, sob a tutela de Pai Francisco, a gente fala tanto, essa família são muitos. Muito, a gente vê poucos trabalhadores, né, encarnados, mas desencarnados são muitos. Então eles vão atuar também nesses espíritos desencarnados que estão ali, que estão para receber o amparo, a ajuda. Eles já vão estar trabalhando, atuando em cada um deles ali, ajudando eles. Então isso acontece muito. E aí tem uma nota de rodapé 214, que diz exemplos, dá exemplos lá na Revista Espírita, de fevereiro de 1863, e abril de 1865, e setembro de 1865, nota de Kardec. Então aqui, novamente ele está dando exemplos na Revista Espírita de casos. Fica bom para quem quiser anotar, ficar arquivado, depois pode pesquisar lá, né, para saber como é que é os exemplos lá, né. E o terceiro, entenderam? Então o primeiro e o segundo. Agora o terceiro, pelo fluido que os espíritos derramam sobre o magnetizador, que serve de condutor desse fluido. É um magnetismo misto, semi-espiritual, ou, se preferirem, humano-espiritual. O fluido espiritual, combinado com o fluido humano, dá a este último as qualidades que lhe faltam. Em tais circunstâncias, o concurso dos espíritos é muitas vezes espontâneo, mas quase sempre é provocado pelo apelo do magnetizador. Então aqui é o outro que é muito conhecido por nós, que é chamado misto, né? Então o primeiro é para a pessoa, né, que está ali. O segundo, os benfeitores agindo diretamente sobre encarnados ou desencarnados. E agora o terceiro aqui, o misto. Então o misto tu vai servir de instrumento, ali tu vai servir de fio condutor, que a espiritualidade vai transmitir a energia que ela vai vir e vai passar por ti e vai transmitir para a pessoa que está ali. E essa energia pode vir até de... A gente não sabe de onde vem essa energia. Ela pode vir, dependendo, ela pode vir de uma alta esfera,
né? Que a gente nem tem noção de onde pode vir essa energia curadora. Nós vamos servir só de fio condutor. Por que nós vamos servir de fio condutor? E como que nós vamos servir? Porque, como a gente estava dizendo antes, se eu tiver ali, se eu for um trabalhador ali, a pessoa foi esforçada no bem e a oração dela é muito fervorosa, pode vir energias diretamente lá de Pai Francisco, lá, que está emanando aquele momento, pede com fé e vem aquela energia necessária, né, para muitas vezes obter, salvar aquela pessoa, curar aquela pessoa. Então veja a importância disso, né? Posso criar uma polêmica? O Paulo fala também que para te obter uma cura no corpo físico é necessário que tenha uma pessoa para transmitir o passe. A espiritualidade não consegue agir diretamente no corpo físico da pessoa. Ela age no perispírito do ser humano, né, emanando as energias para aqueles problemas de perispírito. Então, problemas, né, de depressão, essas coisas, né, tristeza, mágoa, essas coisas, a espiritualidade consegue trabalhar nisso. No corpo físico é necessário que tenha uma pessoa. Por isso que tem o passe misto. Porque a espiritualidade vai trabalhar a pessoa que está transmitindo o passe para poder emanar as energias que é necessário, manipular esses fluidos, né, animalizados de uma pessoa para outra pessoa que está ali, que é o enfermo que está precisando ser atendido, para que através do teu magnetismo animal tu possa curar aquela pessoa realmente. Isso é muito importante, né? E isso aí dá bastante pano para manga, né? Porque assim, ó, tem casos assim, o que acontece? A gente sabe que a maioria das nossas doenças, ela já tem origem da onde? A maioria das doenças são origens espirituais. Porque a gente já não estudou que o perispírito, lembra que a gente já estudou algumas aulas passadas, que o perispírito ele é conectado por fios tenuíssimos, ligado a todas as células do nosso corpo. Então, muitas vezes eu já tenho uma doença no meu perispírito que vai transferir para o corpo físico. Então, como ela disse ali, os espíritos benfeitores vão agir no perispírito. E como esse perispírito ele é todo ligado ao nosso corpo, ele vai então emanar do perispírito essas energias, né, sãs, aquelas moléculas doentes. Ou seja, então ela vai agir também sobre o corpo físico. Isso é bem interessante, né? Isso são casos, né? Agora tem casos que de repente pode estar se originando ali, o perispírito dele estava bom, um exemplo. Mas ele está abusando ali o corpo e tudo mais, ali causa uma lesão no corpo ali, né? Mas se tu causa uma lesão no corpo, tu causa uma lesão no vai transferir para o perispírito. É automático. Também. Eu digo, mas não tem como eles agir direto, entende? Para curar um corpo. Por exemplo, eu vou escrever pro Tupiara para ele fazer uma cirurgia em mim, que tem muita gente que faz, né? Vou escrever pro Tupiara. O Tupiara sozinho não consegue fazer. Perto daquela pessoa que está, por exemplo, a pessoa que está ali para receber a tal da cirurgia, que vai ser naquele horário, tal coisa, vai usar o magnetismo de alguém que vai estar por perto para poder manipular aquelas energias para fazer aquela cirurgia naquele momento. Entendeu? Vai precisar, é necessário usar o magnetismo animal. A pessoa nem sabe. Tá lá o familiar da casa. Tem alguém, né, ali que tem pode alguém doar. Ali que pode doar daquele magnetismo para ajudar a curar aquela pessoa. Então, sozinho, a pessoa mora sozinha e pega do vizinho. Ele vai pegar da onde ele conseguir. Né? Tem que ter as energias, tem que ser boas, né? Tem que ser sãs essas energias para poder usar para curar. Eu digo diretamente. Mas tem casos assim que é mais específico, a pessoa tem que estar presente. Às vezes tem que pedir para alguém vir ali. E às vezes tem casos que eu já vi em livro também, de a pessoa tá, por exemplo, no sono, né? No sono físico. E os benfeitores vêm buscar a pessoa para ir lá ajudar outra pessoa. Ou seja,
ela tá fora do corpo, mas a gente sabe que ela tá conectada, ela tá encarnada ainda, né? Tá conectada ao seu corpo físico, pelo cordão aquele de prata que chama. Então ela tá carregada do seu fluido animalizado, né? Então ela pode ajudar naquele momento ali. Então acontece esse caso aí, ó. Faz sentido, os benfeitores necessitam desse fluido animalizado, desse magnetismo animal, e pode acontecer casos assim que eu já vi nos livros do André Luiz, que eu não me lembro qual é que é o livro agora. Então vê que as coisas vêm vindo à mente, né? Então eles pegam aquela pessoa ali em desdobramento, e tem muitos casos em desdobramento também, aquele médico que é, né, que faz, tem essa facilidade de desdobrar, né? E aí ele vai lá, ele mesmo tem o seu fluido animalizado e pode, né, curar ali, né? Então é bem interessante isso aí. Então esses são os 3 fatores. Viu que bom isso aqui? Relembrar aquilo que a gente já estudou, que a gente já tinha estudado, né, para trabalhar no passe, né? Essa parte aí eu não me lembrava. Mas a gente estudou também. A gente estudou, mas tu não lembra mais. Mas Porque não com riqueza de detalhes, né? Eu acho que é algum, né? Sempre Não, tem porque muda a gente não alguma tinha coisa. esse conhecimento todo aí, entendeu? Faz tempo que a gente estudou os fluidos. Foi uma coisa mais básica. Mas aqui, esse aqui vai ser sempre um fato predominante e geral, ó. Em todos os estudos deve ter essas 3 ações aqui, ó. Então, do próprio magnetizador, que ele vai doar, ou através dos benfeitores, ou o misto, né? Esses 3 tipos. Esse básico aí a gente estudou. Ela não lembrou. Não, eu lembrei das coisas que ela tava falando ali, que eu não lembro. Não, isso não é. Tô dizendo, nós não tínhamos esse conhecimento. Não. Essas outras coisas. Os comentários extras eu não esse sabia. aí foi aprofundado, que vem um pesquisador trazer mais detalhes, né? Sobre o magnetismo animal. Aquele básico ali, eu não lembro. Então tá, vamos pro 34. Quem é eu? É sempre eu. A faculdade de curar pela influência fluídica é muito comum e pode se desenvolver com a prática, mas a faculdade de curar instantaneamente pela imposição das mãos é mais rara, e o seu apogeu pode ser considerado como excepcional. No entanto, em diversas épocas e entre quase todos os povos, surgiram indivíduos que a possuíam em um grau muito elevado. Nos últimos tempos, viram-se muitos casos notáveis, cuja autenticidade é incontestável. Já que essas espécies de curas se baseiam num princípio natural e que o poder de efetuá-las não é privilégio, é porque elas não se afastam das leis da natureza e são milagrosas apenas na aparência. Aí tem uma nota dos anos seguintes. Exemplos de curas instantâneas relatados na Revista Espírita. O Príncipe de Ro... esse nome tá meio complicado. Hohenlohe. Não sei. Não vem ao caso. Dezembro de 1866. Jacob, outubro e novembro de 1866. Outubro e novembro de 67. Simonet, agosto de 67. Caí Hassan, outubro de 67. O Cura Gasner, novembro de 67. Vê? Foi bastante exemplo, né? Então vejo que essas curas instantâneas hoje, né, dentro do movimento espírita, assim, a gente já não vê mais isso. Eu ia comentar. Não existe assim, a gente não vê não. Tem uma casa espírita, tal lugar que tem um médico lá que cura instantâneo, né? A gente não vê, não tem relatos disso, né? De ter esse médium assim que sai curando assim tão rapidamente. Porque antigamente, como diz aqui, tinha muito disso. E principalmente na época de Jesus, né? Naquela época no Evangelho a gente vai ver muitas curas assim, né? Instantâneas, realizadas pelo próprio Cristo, né? E depois, quando o Cristo também ele foi, né? Partiu para o plano espiritual,
os apóstolos, os discípulos também continuavam realizando as curas, né? E muitos deles aí, através do passe místico que a gente estava vendo aqui. O próprio Pai Francisco, né, no livro de Francisco, pelo Espírito Miramês, o médium João Nunes Maia, que agora a gente está relendo ele de novo, que é muito bom. O Francisco tem curas relatadas dele lá, que a oração dele era muito fervorosa e ele fazia esse fio condutor. Então ele realizava a cura que vinha do Cristo e passava por ele para curar o enfermo. Então era um passe misto que ele realizava, né? E curando aquele enfermo imediatamente. Né? Então não era ele que curava instantaneamente. Muitos diziam que era o tal de milagre, né? Francisco era um milagreiro, não milagroso, né? Mas não era ele que curava diretamente. Era então a energia que vinha diretamente do Cristo que passava por ele, né? Para curar. Tu viu que esse negócio de ter essa coisa de curar instantaneamente tem a ver com a pureza de coração? Ah, sim. Muito importante, né? Tem a ver com a tua pureza. A pureza que ele tinha né? Por isso que não tem mais, então. Não. Desses fluidos ser tão puros, como diz aqui, potentes, né? Como a gente acabou de ler antes, né? Sim. Então, podendo realizar uma cura instantânea. Talvez o Chico Xavier, né? O Chico, né? O Chico também. Almas mais puras. O Chico tem casos que ele realizava curas, assim, sem ninguém. O Chico já era uma alma, assim, muito humilde, né? Jamais, nunca deu alarde de nada. E quantas curas que ele realizou, tudo passou por ele. Ele nunca fez alarde, nunca falou nada. Né? Às vezes as pessoas que percebiam coisa e que depois relatavam, sabe? E muitas vezes até o Chico dizia para não falar nada, né? Então é um exemplo de humildade que o próprio Cristo dizia, né? Também nas suas curas que ele realizava, vai, mas não conta nada para ninguém, né? A mão esquerda não sabe o que a direita fez, né? Então tem casos que não precisa ser relatado, né? O bem é silencioso, não é e o mal gosta de fazer alarde, né? Que a gente vê aqui, né? Pega uma bandeira, aqui estou fazendo cura, venham. Jesus nunca fez isso, né? Então cuidado, né? Cuidado com essa gritaria aí de chamar atenção que, né? Não é por aí. Então vamos para o 35. O perispírito é invisível para nós no seu estado normal. Mas como é formado de matéria etérea, o espírito pode, em certos casos, por um ato da sua vontade, fazê-lo sofrer uma modificação molecular que o torne momentaneamente visível. É assim que se produzem as aparições, que, como os outros fenômenos, não estão fora das leis da natureza. Esse fenômeno não é mais extraordinário que o que ocorre com o vapor, que é invisível quando está muito rarefeito e torna-se visível quando está condensado. Então aqui está falando agora, já foi para um outro fenômeno, que é o fenômeno de invisibilidade ali do perispírito, né? Que então como é formado de matéria etérea, o espírito pode, em certos casos, por um ato de sua vontade, fazê-lo sofrer uma modificação molecular, né? Que o torne momentaneamente visível. Então são os casos de aparições, né, que diz aqui, né? Então aqui ele está dizendo que é uma modificação molecular do perispírito que torna visível. E lá nas reuniões mediúnicas lá do Chico tem casos lá, relatos, né? Que o Emmanuel se apareceu para eles lá. Muitos espíritos, era o fenômeno de materialização, né? Muitos fenômenos de materialização ocorreram naquela época. De espíritos assim, de poder até tocar objetos que vinham, flores às vezes que caíam no ambiente, materializadas. Tudo só quem viveu aquele momento ali para relatar isso. Estava junto com o Chico ali, que eram testemunhas que relataram realmente o que aconteceu no ambiente.
Tá? Então é incrível aquilo. E que hoje também já não tem mais, né? Esses fenômenos de materialização dentro das casas espíritas também já passou, não ocorre mais, porque estamos agora num momento de período de fenômenos morais, né? Ou seja, então o momento que a gente está vivendo agora é um momento assim estamos em período assim no último momento. É um momento de a gente refletir o que a gente está estudando e viver na nossa vida para nos tornarmos seres melhores, né? Então agora a gente não tem mais tempo para esses fenômenos de materialização, esse tipo de coaparição, né? Não, agora a gente tem que se moralizar. É um momento, porque os espíritos agora eles vêm nas reuniões mediúnicas, vêm na casa espírita para quê? Eles vêm para nos amparar, né? Nos amparar e trazer mensagens que possam fazer com que a gente reflita sobre essas mensagens. As próprias reuniões, né, os espíritos sofredores que vêm para a gente aprender com o exemplo deles, o que está acontecendo com eles. Então, tudo é fenômeno moral, né? Fenômenos morais, que são necessários agora nesse momento que a gente está vivendo, né? Então, esses fenômenos aí de materialização aconteceu muito, né? Posso continuar? Ah, tá. Desculpa, achei que tinha terminado. Né? Conforme o grau de condensação do fluido perispiritual, a aparição às vezes é vaga e vaporosa, outras vezes é mais nitidamente definida. Outras, enfim, têm todas as aparências da matéria tangível. Pode mesmo chegar até a tangibilidade real, a ponto de o observador se enganar sobre a natureza do ser que tem diante de si. As aparições vaporosas são frequentes, sendo a forma pela qual muitos indivíduos se apresentam às pessoas que têm afeição depois de terem morrido. As aparições tangíveis são mais raras, embora existam numerosíssimos casos perfeitamente autênticos. Se o espírito deseja ser reconhecido, ele dá ao seu envoltório todas as características que possuía quando estava vivo. Eu adiantei isso, ó. Eu acabei adiantando, mas é isso, né? E aí, então o que deu exemplo da bastante aconteceu com o Chico, né? Então vamos pro 36. Deve-se observar que as aparições tangíveis só têm as aparências da matéria carnal, não podendo ter as suas qualidades. Em virtude da sua natureza fluídica, não podem ter a coesão da matéria, porque na realidade elas não são de carne. Formam-se instantaneamente e desaparecem da mesma forma, ou se evaporam pela desagregação das moléculas fluídicas. Os seres que se apresentam nessas condições não nascem nem morrem como os outros homens. São vistos e deixam de ser vistos sem que se saiba de onde vêm, como vieram e nem para onde vão. Ninguém poderia matá-los, nem prendê-los, nem encarcerá-los, uma vez que não possuem um corpo carnal. Os golpes que fossem desferidos contra eles atingiriam o ar. Essa é a característica dos agêneres. Vamos ver o que é agênero. Nota 216. Modalidade de aparição tangível. Estado de certos espíritos quando temporariamente apresentam a forma de uma pessoa viva, a ponto de produzir uma ilusão completa de materialidade. Nota dos tradutores segundo o Dicionário de Filosofia Espírita, de Paliano Júnior, editora Celde. Então, há gêneros com os quais se pode conversar sem se suspeitar o que são, mas que não ficam muito tempo entre os humanos,
e não podem se tornar os comensais habituais de uma casa, nem figurar entre os membros de uma família. Aliás, há em toda a sua pessoa, no seu modo de proceder, algo de estranho e insólito, que resulta ao mesmo tempo da materialidade e da espiritualidade. Seu olhar vaporoso e ao mesmo tempo penetrante não tem a nitidez do olhar pelos olhos carnais. Sua linguagem, breve e quase sempre sentenciosa, não tem nada do brilho e da volubilidade da fala humana. A sua aproximação causa uma sensação singular e indefinível de surpresa que inspira uma espécie de temor. E embora tomados como indivíduos semelhantes a todo o mundo, disse involuntariamente: eis aí uma criatura singular. Aí tem outra nota, 217. Exemplo de aparições vaporosas ou tangíveis e diagêneres. Revista Espírita, janeiro de 58, outubro de 58, fevereiro de 59, março de 59, janeiro de 59, novembro de 59, agosto de 59, abril de 60, maio de 60, julho de 61 e abril de 66. O lavrador Martim, apresentado a Luís 18, detalhes completos, dezembro de 66, nota de Kardec. Então tem várias revistas aqui, vários exemplos, né, desses espíritos aí que se apresentam então como, né, como agêneres. Exemplo de aparições vaporosas, tangíveis ou de agêneres. Então agênere é a modalidade de aparição tangível. Então é aquele que tu pode tocar, né? O agênere. E aí o vaporoso, que é um vapor, é como se fosse um vapor, né? Uma fumaça, não é tangível, né? E esses agêneres, e os tangíveis. Então vamos pro 37, né? Como o perispírito é o mesmo, tanto nos encarnados quanto nos desencarnados, por um processo totalmente idêntico, um perispírito encarnado pode aparecer no momento de liberdade, em um lugar diferente daquele onde o seu corpo repousa, com as suas feições habituais e com todos os sinais da sua identidade. É esse o fenômeno do qual se conhecem muitos casos autênticos e que deu lugar à crença nos homens duplos. Então aqui está falando dos homens duplos, exemplo de aparições de pessoas vivas. Revista Espírita, dezembro de 58, tudo 1800, tá? Não é 1958, 58, de fevereiro de 59, agosto de 59, novembro de 60. Nota de Kardec. Então, exemplo de aparições de pessoas vivas, ó, homens duplos. Aqui é outro caso. Ó. Então, o perispírito é o mesmo, tanto no encarnado quanto no desencarnado. Por um processo totalmente idêntico. Ó. Um espírito encarnado pode aparecer num momento de liberdade. Ele pode aparecer em algum lugar lá, mas ele não está desencarnado, ele pode estar encarnado ainda. Dormiu e foi passear. E se tornou visível, não é? Por esses fenômenos que a gente está vendo aqui. Né? Em um lugar diferente daquele onde seu corpo repousa, com as suas feições habituais e com todos os sinais de sua identidade. Esse é um fenômeno do qual se conhece muitos casos, e que deu lugar à crença nos homens duplos. O caso de Eurípides também serve para isso, né? Também, né? Ele vai para outro lugar, lá aparece. Ele está num lugar, quando vê, está lá em outro lá.
E tem um caso assim que fala também eu acho que é no livro dos médiuns também, que fala sobre o espírito de os que chamam, como é que é, o santo casamenteiro, mas de casamenteiro não tem nada, né? O Santo Antônio. O Antônio, ele também teve um caso assim, que o pai dele estava sendo julgado e ele tinha como defender o pai dele da sentença, e ele então ele pegou e se desdobrou e apareceu lá como se estivesse vivo, né, para as pessoas, e aí defendeu o pai dele do julgamento. Já pensou? É um caso de homens duplo, né? De homem duplo que apareceu para as pessoas encarnadas ali. É um exemplo que tá lá no livro dos médiuns lá. Né? Eu digo, é o Santo Antônio, é o Antônio de Pádua, né? Conhecido como Santo Antônio pela Igreja Católica, né? Antônio de Pádua, português, discípulo de Pai Francisco. Santo Antônio, um grande evangelizador na época, né? Um grande palestrante, divulgou bastante na época com Francisco o Evangelho. Grande trabalhador. Então vamos para o 38. Uma característica particular desse tipo de fenômeno é que as aparições vaporosas e mesmo tangíveis não são perceptíveis indistintamente por todas as pessoas. Os espíritos só se mostram quando querem e a quem querem. Um espírito, portanto, poderia aparecer em uma reunião para um ou para muitos dos presentes e não ser visto pelos demais. Isso acontece porque esse tipo de percepção se efetua pela visão espiritual e não pela visão carnal. E porque não somente a visão espiritual não é concedida a todos, como também, se for preciso, pode ser retirada pela vontade do espírito daquele a quem ele não quer se mostrar, como pode ser concedida momentaneamente se ele o julgar necessário. Tem mais, né? Não tem mais. A condensação do fluido perispiritual nas aparições, mesmo que atinja a tangibilidade, não tem as propriedades da matéria comum. Sem isso, as aparições, sendo perceptíveis pelos olhos do corpo, o seriam por todas as pessoas presentes. Aí tem uma nota 219. Deve-se aceitar com extrema reserva as narrativas de aparições puramente individuais, que em certos casos podem ser o efeito da imaginação sobrexcitada e às vezes uma invenção feita com fins interesseiros. Convém, pois, levar em consideração escrupulosa as circunstâncias, a honradez da pessoa, assim como o interesse que ela poderia ter para abusar da credulidade de indivíduos excessivamente confiantes. Nota de Kardec. Então essas aparições aí, a pessoa que de repente vai dizer que viu um espírito, alguma coisa, tem que ver com que fim, se realmente viu, né? De repente ela pode ser uma médium, ela é evidente, pode ver mesmo, né? E aqui é interessante dizer que ele pode aparecer para quem ele quer também, né? Ele pode aparecer para uma pessoa que não é médium vidente, né? Ela quer se materializar ali para ela, que é um fim útil e necessário, que é aparecer ali naquele momento. Ele pode aparecer, né? Em caso de urgência, alguma coisa importante, né? Ele pode se fazer presente ali, a pessoa até achar que foi alguém ali que apareceu, que ajudou ela ali. Mas é um espírito, né? Se materializou. Que ele está tão assim materializado que ele fica como uma pessoa normal, né? Daí a pessoa não sabe, não tem como saber, né?
E até tem pessoas médiums videntes que vê os espíritos tão nitidamente, que nem o Chico, né? Nós estávamos comentando o Divaldo, que o Divaldo já não conseguia mais nem, o Chico também não conseguia nem distinguir se era encarnado ou desencarnado, né? Então, para ver, ele via assim nitidamente ali a pessoa, né? Que como diz aqui que nós estávamos lendo antes, o perispírito é o mesmo, né? É o mesmo, tanto ela tá desencarnada ou encarnada. O perispírito é o mesmo, né? Não muda nada. Ele vai ficar com a mesma forma que tudo que a gente está aqui, né? Então agora é o 39. Com o espírito podendo realizar transformações na contextura do seu envoltório perispiritual, e com esse envoltório irradiando em torno do corpo físico como uma atmosfera fluídica, um fenômeno análogo ao das aparições pode produzir-se na superfície do corpo. A figura real do corpo pode se apagar mais ou menos completamente sob a camada fluídica e assumir uma outra aparência. Ou então, os traços originais, vistos através da camada fluídica modificada, como através de um prisma, podem apresentar uma expressão diferente. Se saindo do terra a terra, o espírito encarnado se identifica com as coisas do mundo espiritual, a expressão de um semblante feio pode tornar-se bela, radiosa e às vezes até luminosa. Se ao contrário o espírito é tomado por más paixões, um semblante belo pode assumir um aspecto horrendo. É assim que acontecem as transfigurações, que são sempre um reflexo das qualidades e dos sentimentos predominantes no espírito. Esse fenômeno, portanto, é o resultado de uma transformação fluídica. É uma espécie de aparição perispiritual que se produz sobre o próprio corpo vivo e algumas vezes, no momento da morte, ao invés de se produzir à distância, como nas aparições propriamente ditas. O que distingue as aparições desse gênero é que geralmente elas são perceptíveis por todos os assistentes e pelos olhos do corpo, precisamente porque tem por base a matéria carnal visível, ao passo que nas aparições puramente fluídicas não há matéria tangível. Aí tem nota 220. Exemplo e teoria da transfiguração, Revista Espírita, março de 59, e no Livro dos Médiuns, segunda parte, capítulo 7, nota de Kardec. Então tem essas aparições, né? Perceptíveis por todos, pelos olhos normal do corpo, né? Porque ela tem base a matéria carnal visível, ao passo que nas aparições puramente fluídicas não há matéria tangível. Então ela tem aquelas aparições fluídicas, daí a pessoa vê, mas não pode tocar. E tem as tangíveis, né? Como a gente diz também. Então é isso, vamos pro 40. Os fenômenos das mesas girantes e falantes, da suspensão etérea dos corpos pesados, da escrita mediúnica, tão antigos quanto o mundo, mas comuns atualmente, nos dão a explicação de alguns fenômenos análogos espontâneos, aos quais se atribuíam, pela ignorância da lei que os rege, um caráter milagroso e sobrenatural. Tais fenômenos estão baseados nas propriedades do fluido perispiritual, tanto dos encarnados quanto dos espíritos livres. E os fenômenos das mesas girantes, né? Ali os movimentos dos objetos ali que subiam, desciam. Então aqui que diz, né? Então tudo tem, nada é sobrenatural, tudo tem base nas propriedades dos fluidos perispirituais, né? De cada um, tanto dos encarnados quanto dos espíritos livres.
e os espíritos superiores para poder promover aqueles fenômenos das mesas girantes ali, né? De subir as mesas. Os espíritos superiores necessitam do fluido animalizado, né? E precisam também de fluidos de espíritos inferiores, né? Para esses fenômenos. Então eles se utilizam de espíritos inferiores para realizar esses fenômenos também, né? Porque para realizar esse fenômeno é necessário ser fluidos mais densos, né? Então, quem é que tem fluidos densos? Espíritos inferiores, né? Os superiores, os fluidos deles são bem sutis, né? Bem rarefeito, né? Então, eles necessitam dessa ajuda. 41. Com a ajuda do seu perispírito é que o espírito agia sobre o seu corpo vivo. É ainda por intermédio desse mesmo fluido que ele se manifesta atuando sobre a matéria inerte, que ele produz os ruídos, os movimentos de mesas e de outros objetos que ele levanta, derruba ou transporta. Esse fenômeno nada tem de surpreendente se considerarmos que, entre nós, os mais possantes motores se encontram nos fluidos mais rarefeitos e mesmo imponderáveis, como o ar, o vapor e a eletricidade. É também com o auxílio do seu perispírito que o espírito faz com que os médiuns escrevam, falem e desenhem. Não tendo corpo tangível para agir ostensivamente quando quer se manifestar, ele se utiliza do corpo do médium, cujos órgãos toma por empréstimo e o faz agir como se fora o seu próprio corpo, mediante eflúvio fluídico que verte sobre ele. Então, com a ajuda do seu perispírito é que o espírito agia sobre o seu corpo vivo. É ainda por intermédio desse mesmo fluido que ele se manifesta. Viu? Então é por intermédio desse fluido que ele vai se manifestar, atuando sobre a matéria inerte, que ele produz os ruídos, os movimentos de mesa e de outros objetos que ele levanta, derruba ou transporta. Esse fenômeno nada tem de surpreendente se considerarmos que entre nós os motores também têm, né, esses fluidos. Aí tem uma nota 221. Conforme sabemos atualmente, a eletricidade é gerada quando existe uma diferença de potencial elétrico entre dois pontos, ou ainda quando, pela lei da indução magnética, uma espira um aro formado por um condutor metálico se movimenta na presença de um campo magnético. É o princípio de funcionamento do gerador de eletricidade, o dínamo. Ao contrário, quando temos uma espira imersa em um campo magnético e passamos por ela uma corrente elétrica, surge um movimento de rotação. É o princípio de funcionamento do motor elétrico. O que ocorre é o deslocamento dos elétrons livres do metal de que é formado o fio condutor da espira, transmitindo a energia. Nota dos revisores. Então aqui está falando sobre o motor elétrico, né? A eletricidade, como é que age, né? Sobre dois pontos. A lei da indução magnética. Então, viu, aqui eles precisam dessa energia, desse fluido, né? Para poder fazer aqueles fenômenos, como a gente disse. E aqui fala também durante a reunião, né, sobre também o auxílio do perispírito, que o espírito faz com que médiuns escrevam, né? Então ele não vai, é mais fácil para ele pegar e utilizar um médium, né, do que um espírito superior. Ele vai ter que se materializar, vai dar muito trabalho para ele, vai ter que se diminuir, né, para poder fazer aquele trabalho, que ele precisaria de muita energia, ele também de fluidos mais densos, né,
para poder realizar. Então ele utiliza do médium, né? Utiliza um médium ali que ele vai conseguir então se comunicar através dele. Então agora vamos para o 42. É por esse mesmo meio que o espírito atua sobre a mesa, seja para fazê-la mover-se sem significação determinada, seja para fazê-la dar pancadas inteligentes, indicando as letras do alfabeto, para formar palavras e frases. Fenômeno designado sob o nome de tipologia. A mesa não é mais que um instrumento do qual ele se utiliza, assim como faz com o lápis para escrever. O espírito lhe dá uma vitalidade momentânea através dos fluidos com que a penetra, mas não se identifica absolutamente com ela. Daí tem uma nota aqui para não perder. 222. Diz: atualmente os médiuns psicógrafos só se utilizam de lápis e papel para transcreverem as mensagens que recebem dos espíritos. Então aqui é uma nota dos revisores que já atualizam esse processo, né? Que na época eles não usavam, né? Ainda lá no início, que tem no filme também que mostra, né? Mostra a cestinha ardosa ali, a cesta com o lápis ali enfiado no meio ali, né? E aí eles vão movendo, ela vai escrevendo. Então, e aí começou, antes disso, começou com a mesa, né? As mesas batiam, né? Aí uma batida representava uma coisa, duas, né? As letras, e assim vai, né? Aí depois, agora hoje o processo facilitou, né? Imagina depois... a demora que era para formar uma frase. Até depois eles vê que não precisava, né? Daí eles podiam se utilizar diretamente do médium, aí se concentrar, usar ali o lápis na mão, né? Aí facilitou, né? Mas no início, assim, quando eles começaram, eles não sabiam. Daí eles tinham que se manifestar de alguma maneira, né? Aí depois, então, que daí o processo foi, né, se aperfeiçoando. Se não, imagina se fosse tudo pela mesa ainda e não... Eu acho que talvez não teria terminado ainda as obras ainda. Não. Imagina. As pessoas que na sua emoção, vendo manifestar-se um ente querido, abraçam a mesa, fazem um papel ridículo. É exatamente como se abraçassem a bengala que um amigo usa para bater no chão. O mesmo acontece com os que dirigem a palavra à mesa, como se o espírito estivesse dentro da madeira, ou como se a madeira houvesse se tornado um espírito. Quando as comunicações ocorrem por esse meio, deve-se imaginar o espírito não na mesa, mas ao lado dela, tal como se acharia se estivesse vivo, e como seria visto se naquele momento ele pudesse se tornar visível. O mesmo acontece nas comunicações escritas. Veríamos o espírito ao lado do médium, dirigindo sua mão ou lhe transmitindo seus pensamentos por meio de uma corrente fluídica. Então, claro, a pessoa que não conhece, ela vai achar que a mesa é mágica, aquela coisa toda, vai ali, né? Vai se encantar com a mesa, com o fenômeno. Mas aí a pessoa que nem nós, a gente já sabe como é que funciona o processo, então a gente sabe que tem um espírito ali que está orientando, né? Tá junto ali, é um médium ali que vai transcrever aquela mensagem, né? Vai se utilizar dele. Quando a mesa se destaca do solo e flutua no espaço, sem um ponto de apoio, o espírito não a ergue com a força do braço, mas a envolve e a penetra de uma espécie de atmosfera fluídica que neutraliza o efeito da gravidade, como o ar faz com os balões e com as pipas. O fluido que se infiltra na mesa confere-lhe momentaneamente uma leveza específica maior. Quando a mesa fica grudada no solo,
ela se encontra na mesma situação da campanula pneumática em que se fez vácuo. Cabe observar assim que estamos fazendo algumas comparações com o objetivo de mostrar a analogia dos efeitos e não a semelhança absoluta das causas. Está lá no Livro dos Médios, segunda parte, capítulo 4, explica sobre isso também. Então aqui ele mostra então que esse fenômeno da mesa, como é que ocorre esse fenômeno da mesa que levanta, que flutuava no espaço, sem um ponto de apoio? E é interessante que no filme ali Kardec fica ali uma hora, vai embaixo da mesa e olha, né? Não tinha ninguém, ele foi lá correndo olhar o que era e não achou nada, né? O espírito não a ergue com a força do braço, né? Mas a envolve e a penetra de uma espécie de atmosfera fluídica, ele que vai neutralizar o efeito da gravidade. Então ele vai neutralizar o que a gravidade faz, né? A lei de gravidade. Se eu pegar, por exemplo, aqui o livro aqui e soltar ele vai cair, né? Então tende a chumbar os objetos ao solo, né? Então ele vai neutralizar esse efeito da gravidade. Então neutralizando vai fazer com que flutue o objeto, né? É interessante isso, né? É que nem ocorre lá na Lua, né? Na Lua, lá quando eles foram lá, que a gravidade é quase nula comparada à nossa aqui, daí os objetos ficam flutuando, não é? É a mesma coisa. Depois do que foi dito, compreende-se que não é mais difícil para o espírito elevar uma pessoa do que elevar uma mesa, transportar um objeto de um local para o outro ou atirá-lo em algum lugar. Todos esses fenômenos são regidos pela mesma lei. Quando a mesa persegue alguém, não é o espírito que corre, porquanto ele pode ficar tranquilamente no mesmo lugar e dar impulsão à mesa por uma corrente fluídica com a ajuda da qual ele a faz mover-se à sua vontade. Ao se ouvirem pancadas na mesa em outro local, não é o espírito que bate com a sua mão nem com um objeto qualquer. Ele apenas dirige sobre o ponto de onde parte o ruído um jato de fluido que produz o efeito de um choque elétrico. O espírito modifica o ruído, assim como pode modificar os sons produzidos no ar. Aí tem duas notas, 223, que este é o princípio do fenômeno de trazimento, que é muito real, mas que só deve ser admitido com extrema reserva, porque é um dos que mais se prestam à imitação e à charlatanice. Devem ser considerados muito seriamente a honradez irrecusável da pessoa que os obtém, seu absoluto desinteresse material e moral, e o concurso das circunstâncias acessórias. Deve-se desconfiar sobretudo quanto tais fenômenos são produzidos com excessiva facilidade, e considerar com reservas aqueles que se repetem com extrema frequência, e digamos assim, à vontade. Os prestidigitadores fazem as coisas mais extraordinárias. A levitação de uma pessoa também é um fato incontestável, porém muito mais raro, porque é mais difícil de ser imitado. Sabe-se que o Sr. Home levitou mais de uma vez até o teto, dando uma volta na sala. Dizem que o Sr. Cupertino possuía a mesma faculdade, não sendo este fato mais milagroso do que o outro. Nota de Kardec. O trazimento citado por Kardec é uma modalidade de fenômeno de transporte, hoje chamado aporte, no qual algo é trazido para o recinto onde estão os observadores. Aqui é a nota dos tradutores da obra, que foi traduzido segundo o Dicionário de Filosofia Espírita,
Paliano Júnior, editora Celd. Então aquele fenômeno que ocorria também de transporte, né? De objetos também. Que o Chico lá acontecia bastante de rosas caírem no ambiente, né? Pétalas. Era um fenômeno assim de transporte também, né? Que acontecia. Objetos que às vezes vinham, né, no ambiente. E tem uma outra nota 224. Exemplos de manifestações materiais e de perturbações produzidas pelos espíritos. Está na Revista Espírita, A Moça dos Panoramas, janeiro de 58. Senhorita Clairon, fevereiro de 58. Espírito Batedor de Berg-Zarben, narração completa, maio, junho e julho de 58. De Belsdorf, agosto de 58. Padeiro de Dieppe, março de 60. Mercador de São Petersburgo, abril de 60. Rua das Nogueiras, agosto de 60. Espírito Batedor de Albi, janeiro de 61. Espírito Batedor do século XVI, janeiro de 64. Poitiers, maio de 64 e maio de 65. Irmã Maria, junho de 64. Marsella, abril de 65. Fives, agosto de 65. Os Ratos de Eckheim, fevereiro de 66. Nota de Kardec. É só sair voando, então. Viu que tem bastante exemplo aqui, viu? A Revista Espírita traz bastante coisa, assim, mostrando ali, né, os fenômenos que aconteceu. Então agora é o 44. Eu acho que deu. Ah, tá. Agora já tá quase uma hora. O 44 Imagina que legal a gente levantar, levanta coisa, levanta coisa, levanta. Às vezes não funciona, né? Pois é. De levitação. Não vem assim. É espreguiçoso. Vem controle, vem livro, vem até mim, vem até É mim. interessante, né? Então eles agem, é tudo conforme as leis de Deus, né? Então a lei de gravidade é uma delas, que a lei de gravidade faz com que exista a gravidade para que a gente fique chumbado aqui no Sol, né? A gente estava comentando, todo objeto que a gente suspender no ar, atirar no ar, a tendência dele vai sempre cair, né? Ele vai ter que voltar. Então eles fazem esse anulamento da gravidade, envolvem fluidicamente aquele objeto e faz com que ele, né, se desloque, suba, né, vá para o lado, para onde eles querem, né? Vê que interessante esse fenômeno, né? Então foi o fenômeno das mesas girantes, né? É só saber manipular fluido, né? Tem que conhecer, tem que ser um espírito que tem que conhecer as leis, né? Conhecer as leis para poder trabalhar, né? Senão... A Fábio estava dizendo, a gente chama o controle da TV e ele não vem controle. Vem. E é tão levezinho, né? Aí que nem naquele filme que a gente vê do Star Wars, os Jedi lá, né? Com a força da mente o objeto vem, né? Mas daí é com a força da mente, né? Diferente. É nada que a gente precisa da vontade, né? Também o espírito vai ter que atuar ali, né? Tem uma vontade. Ele vem, mas ele não vem. É que a gente tem uma vontade de ficar sentado. A gente não chegou nessa evolução ainda. Mas vê que mostra em alguns filmes que um dia pode chegar lá, né? Movimentar os objetos, assim, né? A gente vê lá o Yoda pequenininho lá, movendo aqueles troços gigantescos. Né? Eu não consigo nem controlinho. Agora que exagerou, né? Agora fui bem longe, né? É bom pra descontrair um pouco. Então tá, vamos deixar o resto aí, ó. Não concluímos ainda. A gente parou então no 44, peça tua canetinha. Você anota a página aí também. Não. Paramos no item 44, ó, e vai até o item
até o item 49. Ó, então semana que vem a gente conclui os fluidos. Daí vai ter só pouca, não vai ter muita coisa aqui. Tava tão legal. E a gente aprendeu bastante coisa, né? Aí depois nós vamos adentrar nos milagres do Evangelho. Mas esse aqui é muito bom, né? Esses fluidos a gente aprende muita coisa, né? Bah, olha o que a gente aprendeu hoje aqui, né? E todos devem estudar esse capítulo dos fluidos aqui. Que nem diz, não tem tempo para estudar, ler toda a obra Gênesis, estudar. Mas então essa parte dos fluidos é fundamental para quem trabalha na casa espírita, né? Para entender como é que funciona esse processo, né? De cura, como a gente viu, né? Na Câmara dos Passos, como é que funciona, que a gente refletiu ali. E também nos fenômenos ali até das manifestações dos espíritos, né? Usando os médiums, né? Para se comunicar também através de vários fenômenos, né? Então tá, gente. Então muito obrigado pela participação de todos que nos acompanharam. Sintam-se todos abraçados. E vamos então convidar todos, vamos fazer a nossa prece de encerramento. E vamos então primeiramente agradecer pelo aprendizado da noite de hoje. Que a gente possa sair daqui mais fortalecidos, com mais conhecimento, com mais entendimento. Que a gente possa levar para nossas vidas esses conteúdos da noite de hoje, saindo da ignorância de não saber, de não entender esses fenômenos que estão em toda a parte, que fazem parte da nossa vida, que estamos mergulhados nesses fluidos. Toda a nossa vida vive em torno desses fluidos, tudo depende deles. Então é necessário. Agradecemos aos nossos mentores, a toda a família por esse amparo, por esse estudo. Que possamos retornar aos nossos lares com segurança e tendo a certeza de novos conhecimentos, de retornarmos até os próximos encontros para as reflexões. Agradecemos aqui também a presença de todos, encarnados, desencarnados, ao nosso Pai Francisco, e que abençoe e ilumine a todos aqueles que acompanharam pela internet, que não puderam estar aqui fisicamente conosco, que possam receber o amparo. Muito obrigado por tudo, Senhor, e damos então por encerrado os nossos estudos da noite de hoje. Que assim seja. Que assim Então seja. tenham todos uma boa noite, agradecemos a todos pelas participações e até os próximos encontros.